paz seja convosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Estamos em mais um episódio onde o mestre serve pão na brasa e o tema do pão na brasa de hoje é o ofensor morto. O respaldo bíblico está em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Note que no texto aqui está falando sobre uma morte espiritual. Então, por causa de nossas ofensas, outrora, aqueles que aceitaram Jesus, é claro, viviam, em uma morte espiritual em suas ofensas, mas foram vivificados. Um dos significados da palavra vivificar é receber novas forças, dar novas forças, juntamente com Jesus Cristo, que é a fonte desta força. E pela graça sois salvos, ou seja, não é pelas obras para que ninguém se glorie, e não se trata do que fazemos ou um dia possamos fazer, e sim pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. Um dos significados da palavra ofender é injuriar. Ofender também pode significar injustiça, ok? Então, quando nós usamos a palavra ofender nós podemos caracterizá-la como injuriar ou como injustiça. Eu gostaria de ressaltar que este tema, o ofensor morto, literalmente falando de acordo com o texto, fala de uma morte espiritual. Então eu preciso da sua atenção nessa palavra porque vai ter uma dinâmica entre a morte espiritual e a morte literal. Talvez você já tenha ouvido essa expressão que por amor de você Deus é capaz de ferir, por amor de você Deus é capaz de matar. Só que não necessariamente por amor a você, e sim por amor à sua palavra, por amor a seu atributo, que sendo um deles é justiça. Tá ok? Então, nós vamos desmistificar e trazer uma clareza bíblica, porque, infelizmente, tem pessoas que fazem oração de feiticeiro, Uma oração contrária a uma pessoa de forma direta, quando Jesus ele veio nos ensinando que nós devemos pagar o mal com o bem. Então, nós vamos ver aqui, biblicamente, que Deus ele não é apenas amor, mas que, de fato, ele é, sim, fogo consumidor, quando se faz necessário, ok? Livro de Esther, capítulo 3, versículo 10, diz assim: então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Gagita, adversário dos judeus. Isso está no livro de Esther, capítulo 3, versículo 10. Eu quero a sua atenção para a palavra adversário no livro de Esther, capítulo 3, versículo 10. Adversário dos judeus. A primeira verdade neste texto é que Amã, ele se colocou como ofensor do povo judeu e de Mardoqueu. Ou seja, Amã, ele tinha um problema sério com Mardoqueu. Segundo a história, Mardoqueu não abaixava a cabeça para ele, Mardoqueu não o reverenciava. Preste atenção, eu não estou dizendo que Mardoqueu não o respeitava, ok? Respeitar é diferente de reverenciar, ok? Reconhecer e honrar é totalmente diferente de bajular. Então, Mardoqueu não reverenciava, Mardoqueu não bajulava. Amã para Mardoqueu era apenas alguém a qual ele precisava ser respeitado porque tinha um determinado poder e uma determinada autoridade, ok? Só que isso feria o ego de Amã, isso feria o orgulho de Amã. Então Amã ele teve a infelicidade de se colocar como um ofensor, não só contra Mardoqueu, mas contra todo um povo. E se tem uma das escolhas mais infelizes que um homem ou uma mulher pode fazer, é se colocar como um ofensor, como está em Esther capítulo 3, versículo 10, é se colocar como um adversário de um homem de Deus, de uma mulher de Deus ou do povo de Deus.
Então a primeira verdade, repito, para nós avançarmos, Amã se colocou como ofensor do povo judeu e de Mardoqueu. Lembra do tema? O ofensor morto. Por quê? Porque se está ofendendo, não tem vida em si. Está morto, está morto espiritualmente. Jesus falou no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós também vamos biblicamente falar da morte literal. Esté capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Partindo deste versículo, nós podemos fazer menção de uma verdade. Amã se tornou oficialmente um ofensor morto, porque preparou uma cilada, porque preparou uma armadilha, porque se colocou como adversário de alguém que tinha zelo com o reinado, alguém que tinha zelo com o rei. Vale lembrar que no simbólico, saindo do literal e indo para o simbólico, Jesus ele é o rei dos reis. Ele é a maior autoridade, é aquele que governa. Então, Amã, ele se colocou como adversário do povo judeu, adversário do povo de Deus. E um dos atributos de Deus é justiça. Uma expressão que eu gosto muito de usar é que Deus ele não tem um culpado por inocente. Isso é pouco falado, mas isso é uma verdade latente. Então, Amã, ele se tornou um ofensor morto. E a forca que ele preparou para Mardoqueu, a forca que ele preparou para o povo de Deus, serviu para ele mesmo. Livro de Números, capítulo 26, versículo 9 e 10. Parte final do versículo 9, diz assim, ó. Quando moveram a contenda contra o Senhor. Eu quero a sua atenção para a palavra contenda. Eu vou repetir antes de ler o resto. Quando moveram a contenda contra o Senhor, a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, que era o líder, um dos líderes da rebelião. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Sinal de quê, Cleiton? Sinal de que Deus também é fogo consumidor. Sinal de quê, Cleiton? Sinal de que um dos atributos de Deus é justiça, e quando ele julga com justiça, e a justiça de Deus é algo tão sério que a Bíblia ela vai caracterizar e dizer que a justiça humana, a justiça dos homens, a justiça terrena é como um trapo de imundícia. Eribarassai, Tecalabaxé. Então Corá e todos aqueles que se rebelaram, levantaram uma contenda contra Moisés, contra Deus. Porque quem se levanta, já falei em alguns vídeos anteriores, quem se levanta contra o homem de Deus se levanta contra o próprio Deus. Quem se levanta contra a mulher de Deus se levanta contra o próprio Deus. Quem se levanta contra o povo de Deus se levanta contra o próprio Deus. Atos capítulo 9. Quando Jesus se apresenta para Saulo, ele não fala: por que perseguiste o meu servo? Por que afrontaste o meu servo? Por que se levanta contra os meus servos? Não, Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Em outras palavras, é Jesus dizendo: se você mexe com os meus, você está mexendo comigo. Allah e Joe Eribarassai. Primeira verdade, dentro de Números capítulo 26, o que foi colocado: a terra vai abrir a sua boca outra vez. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é forte. A terra vai abrir a sua boca outra vez. Segunda verdade, Deus usará os ofensores mortos de exemplo. O que te calabadassai. Terceira verdade, o ofensor morto literalmente ou porque está morto espiritualmente. Isso já foi falado no início do vídeo, eu estou repetindo agora. Existe aqui o ofensor morto literal, existe aqui o ofensor morto simbólico. O ofensor morto simbólico vai ser aqueles que morrem literalmente, nós estamos vendo isso biblicamente. E o ofensor morto literal, que é o texto que nós abrimos, são aqueles que estão mortos espiritualmente porque não tem vida em si.
partindo do princípio de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz assim, ó: minha é a vingança. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Talvez tenha uma outra palavra aí que esteja faltando, porque eu não anotei aqui, então eu estou pegando só os pontos principais. Mas se você quiser ler depois, é Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, ok? Ezequiel capítulo 25, versículo 17. Executarei neles grandes vinganças. Eu vou repetir esse início antes de ler o resto. Ezequiel capítulo 25, versículo 17. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor. Abre parênteses. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu estiver exercido a minha vingança sobre eles. Vou repetir esse finalzinho. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu estiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel capítulo 25, versículo 17. Primeira verdade: seu papel é pagar o mal com o bem. Alamachúria. É o que está na Bíblia, é o que Jesus nos ensinou. Existem vários versículos no Novo Testamento que ensinam isso, que abordam isso e que apontam para isso, e eu quero ir mais além. Uma das epístolas vai dizer: quem vai vos fazer mal, ou quem vai querer vos fazer mal, se fordes zeloso do bem. Então, o papel do cristão avivado, do homem de Deus, da mulher de Deus, eu estou falando de homem de Deus e de mulher de Deus, é pagar o mal com o bem. Segunda verdade: deixa que a vingança pertence a Deus. Então, se você vai na força do teu braço, você está querendo assumir um papel que não compete a ti. Você está querendo assumir um papel que Deus já tomou para ele. Está na Bíblia, nós lemos aqui várias referências. E você precisa entender que o pagar o mal com o bem, não adianta você pagar o mal com o bem e depois, quando você for orar, fazer uma oração ofensiva, uma oração que ataca, uma oração destrutiva. Eribaraçai. Terceira verdade: o ofensor é morto junto com os seus seguidores. Ou seja, o ofensor, ele tem um grupo. E quando a justiça de Deus chega, ele é morto juntamente com o seu grupo. É o que nós vimos em Números. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar para vocês. Números capítulo 26. Não foi apenas o líder que padeceu, mas aqueles que estavam junto com ele também. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela não erra endereço. Então você não precisa orar suplicando a Deus que faça justiça. Você não precisa questionar o tempo da justiça de Deus, como Abacuque fez, como Asaf fez. Não. O seu papel é obedecer a palavra. O seu papel é ser fiel à palavra. O seu papel é não fugir de quem quer que você empreste. O seu papel é estender a mão àqueles que se colocam como seus inimigos. Eu não estou dizendo que você precisa conviver com ele, conviver com ela, mas se precisar da sua ajuda, se estiver em necessidade, você ajuda. Fazendo isso, Romanos 12, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Você não precisa orar para que a pessoa venha acolher o mal que ela te fez. Porque a justiça de Deus se encarrega disso. Quando você fica orando, Senhor, faz justiça, Senhor, tu tá vendo, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, é como se você estivesse tentando ajudar Deus. Essa é uma linha.
A segunda linha é como se você estivesse pressionando Deus a fazer aquilo que a palavra dele já garantiu que será feito. Que é o quê? Primeiro, a lei da semeadura. Segundo, a justiça divina, que é conhecida aqui na Bíblia como a vingança do Senhor. Então eu encerro esse pão na brasa, que provavelmente ficou um pouco longo, dizendo: seja manso. Moisés era um cara brabo. Moisés tinha pavio curto. Moisés, nos dias de hoje, se fôssemos falar de Moisés no início de sua jornada, ele era o tipo de pessoa que não levava afronta nem desaforo para casa. Haja vista que ele matou um egípcio e escondeu o corpo. E achou que ninguém tinha visto e que ninguém estava vendo. E aí fica a grande questão. Porque existe aquela palavra popular, né, que sempre tem alguém olhando. Mas como estamos falando das coisas de Deus, a coisa é até um pouco mais intensa. Quando a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que tratar. E a Bíblia vai dizer lá na frente, quando Moisés já está bem tratado por Deus, aquele que no início era brabo, aquele que no início não levava desaforo para casa, aquele que não respondia bem à pressão, aquele que não reagia bem a ameaças, agora ele está manso. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele era o homem mais manso da terra, e manso igual a ele não havia. Olha o nível de transformação, olha o nível de mudança. Então a palavra, eu encerro esse pão na brasa dizendo: seja manso, seja mansa, não bata a boca, não discuta. Você não precisa provar nada para ninguém, pelo contrário, se alguém te acusa, os acusadores que provem que você é culpado do que estão te acusando, e você apenas seja fiel à palavra e descansa o que está escrito em Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. No início vai dizer: pois agora nenhuma condenação há. Perceba, não é uma, duas, nem três. A palavra-chave é nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E eu fecho esse pão na brasa dizendo que Deus, ele não tem o culpado por inocente. Se você ficou comigo até agora, essa palavra ministrou seu coração, curte ela, para que ela possa ministrar o coração de outras pessoas também. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, e até o próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.